Meus irmãos, a paz do Senhor é motivo de muita alegria. Começou mais uma edição do podcast da Debrais Itapevi e eu quero te convidar para você vir fazer parte desses 30 dias de culto, de louvor e palavra, adoração a Deus. Hoje quero apresentar para você um cantor e um compositor que a gente estava sentindo saudade de ouvir ele, Samuel Messias. Palmas. Olá, meu amigo, tudo bem? Você tá bem? Obrigado, tava com saudade Rapaz. também de vocês. A Debrais Itapevi, né? Pastor Samuel J. Marques, já faz parte da nossa família. Eu já faço parte dessa família, na verdade. E toda vez que eu tenho a oportunidade de estar aqui é motivo de muita alegria. E dessa vez fazendo parte aí do julho, Mês de renovação. do mês de renovação. Vai ser forte mais. E eu tô ansioso para isso. Para chegar ali, deixar Deus usar. Deixa dar lugar. É isso aí. Quanto tempo já no julho? Janeiro vai também, tem frequência, janeiro, né? tem julho. Já, se não me engano, é o terceiro ano já, né? A primeira vez que eu vim, acho que, se eu não me engano, eu não era nem casado ainda. Era nem casado, né? Isso, depois eu casei, já tô com Deus filho. fez milagre. Já recebi a bênção aqui. E hoje meu filho aí tá com um ano e 8 meses. Então, já tem três anos aí que a gente tá caminhando junto. Gente, para você que não conhece Samuel Messias, ele tem várias composições aí no meio evangélico, várias, né, pastor? Sim, muitas canções, Misericórdia de Deus, canções aí que embalaram a vida, que na verdade foram trilhas sonoras na vida de muita gente. Muita gente. Quem nunca ouviu aí falando aí. Jeová Jireh, com a Aline Barros. Quem nunca ouviu Tua Presença com Paulo Neto, né? Foi abençoado, Prioridade com a pastora Midian. Porque Ele faz infinitamente mais, com Tom Carf, muitas canções que o Senhor me deu a honra de poder escrever, né? Eu digo isso porque a gente só recebe a revelação, a gente só escreve, né? E são canções que eu recebi do Senhor, tenho certeza disso, mérito nenhum para mim, eu entendo isso como graça e que tem abençoado milhões de pessoas aí. Pastor, como que o Senhor começou nesse mundo da composição, né? Sim, porque eu acho que primeiro você compõe, depois você canta. Sim, né? verdade. A composição, eu comecei a compor lá com meus adolescentes, né? Eu fui convidado. Na verdade, nós não recebíamos muitas oportunidades na igreja, eu não sei porquê, né? Aí, o que acontece? Aí, juntamos um grupo de 100 oportunidades na igreja e a gente falou, cara, nós vamos criar as nossas oportunidades. Vamos montar um grupo e a gente vai pedir oportunidade ao pastor. Pensa num grupo, cara. Foi um grupo chamado Plenitude, a gente juntou com os adolescentes da igreja lá. E foi uma experiência muito, muito legal, em que a gente foi tendo contato ali, né, mais com a parte da música na igreja. E um deles começou a compor, cara, a gente tem que ter nossa própria música e tal. E começaram a compor, e eu no meio daquilo tudo ali, falei, cara, eu acho que eu vou tentar compor também. E foi quando eu fiz uma canção que, na verdade, não tinha nada a ver com o contexto da banda, que a banda era uma banda de pop, né? Pop rock, né? Assim, de música de adoração. Sim. E eu fiz uma meio que sertanejo, cara. E quando eu mostrei pros caras, os caras riram demais e foi muito engraçado. E eu fui desenvolvendo, depois daí a gente foi desenvolvendo e eu comecei a escrever canções pro Ministério de Louvor da minha igreja. O pastor lançou lá o pastor da nossa igreja, ele lançou fez um convite pra gente. Porque naquele tempo era, na verdade, comum fazer música pro congresso. Exatamente. Até dessa época, né, Vazio? Eu lembro que tinha que fazer sua música própria. Sim. Pra cantar. Exatamente. E eu tava no meio disso tudo aí. E no meu caso foi pro Ministério de Louvor da igreja, né? O pastor falou, eu tô com um projeto eu quero gravar um Ministério de Louvor da igreja e a gente precisa ter as nossas próprias músicas e tal. E eu estava ali no meio, as minhas canções eram canções que não tinha, comparado ao que eu escrevo hoje, eram canções que Jesus eu te amo porque tá, sabe, meio que sem pé, sem cabeça. E o Senhor, ele foi trabalhando ali, eu estava era como se fosse uma escola do Senhor.
E ele estava ali trabalhando meu caráter, trabalhando a minha vida, aprendendo, me moldando. Tomava muito esporro, assim, né, cara? Mas com carinho. O cuidado do pastor em me discipular. E isso eu fui crescendo no meio ali da igreja, do Ministério de Louvor, mudando o jeito de escrever, mudando a forma de ver o evangelho, de ver a igreja, né? Sim. Eu comecei a compor para as necessidades da igreja, para o clamor que a igreja tinha. E foi aí que eu comecei a compor as canções do Ministério de Louvor da igreja. E começou, as canções, tinham vários compositores, só que as minhas canções começaram a ser muito tocadas na igreja, muito mesmo. O pessoal, vamos cantar em nome de Jesus, eu vou profetizar. E quando cantava, nossa, a igreja toda vinha abaixo e era um mover do Espírito Santo. E já se percebia ali que Deus já queria alguma coisa comigo, né, na parte de composição. E foi daí que a gente começou a deslanchar, escrever um monte de coisa. E a nossa igreja era uma igreja como aqui a Debrais Itapevi, que sempre recebia muitos cantores, né, muitos convidados. E numa dessas vezes aí, um amigo meu que sempre acreditou muito em mim, porque Deus sempre levanta uns amigos assim, né? Que nos leva e abre os telhados para que nós... Exatamente. Então eu quero honrar até a vida do Mauro César, né? Mais conhecido como o Maurinho Divulga. Foi um cara que, assim, acreditou muito. Quando eu não acreditava, ele ia lá e acreditava. Ele falava, não, mano, vai acontecer, vamos para cima. E era tipo assim, na fé mesmo, mano, na fé mesmo. Cansei de ir pra igreja, pra agenda, abrir porta, né, cavar poço. Sim, como fala. E na prova mesmo, caminhando, andando. Às vezes conseguia uma carona lá e na hora de inteirar o dinheiro da gasolina, ficava meio quietinho. Assim. Mas a gente não deixava de ir, não deixava de estar ali na obra, trabalhando. E o Maurinho, ele era esse cara que ele sempre acreditava, né, em mim. Quando eu não acreditava, ele chegava e, não, vamos embora, dava aquela injeção de ânimo. E uma vez a gente foi receber lá na igreja o Anderson Freire. Legal. Né, o Anderson já estava aí já lançando várias canções de sucesso, nas vozes de muitos cantores. E uma vez ele foi lá ministrar na nossa igreja e o Maurinho furou a multidão. Ele falou, vem comigo que eu vou te apresentar o Anderson Freire. Vamos lá. Você tem que, mano, esse negócio de composição pode mudar a tua vida, cara. Tu escreve muito bem, vou te conectar com o Anderson, vamos lá. Legal. Ele foi, abriu os telhados, né? Foi lá, furou a segurança lá da igreja. E ele, no final do culto, ele virou pro Anderson e falou assim, Anderson, tô aqui com o Samuel, cara. Samuel é um menino de Deus, ele tá trabalhando na igreja aí, sempre compondo músicas aqui pra igreja e tal. A igreja ama as músicas dele. E eu queria te apresentar ele, eu queria que você desse um conselho pra ele. Aí o Anderson virou e falou assim, não vou dar um conselho para ele, eu vou orar pela vida dele. Eu vou pedir para aquilo que Deus derramou na minha vida, derrame sobre a vida dele. E tem até uma foto aí na internet que eu achei esses dias no Facebook. O Anderson colocou as mãos sobre a minha cabeça e ministrou, né, sobre tudo aquilo que Deus tinha feito na vida dele e que fizesse na minha vida também. Então, quando eu olho para trás hoje eu tenho gravações, músicas cantadas e gravadas com o Anderson Freire, feat, né? Esses dias ele me convidou até para fazer um projeto com ele. Nós cantamos a canção da igreja, né? Uma canção dele. Foi algo extraordinário. Passou um filme na minha cabeça, assim, caramba, olha só o que Deus fez. Deus cumprindo a sua promessa. Então, tudo começou ali, cara. A gente na igreja, trabalhando. E hoje nós estamos aí pro Senhor, disponível. Não paramos de compor. Estamos compondo a todo vapor. A todo tempo, né, pastor? A todo tempo, não pode parar. Mas... pastor, vou fazer uma pergunta aqui. Por exemplo, a gente recebe muito questionamento, né, de muitas pessoas na questão de ouvir música do mundo. O que você acha? Rapaz, eu vou... Vou ser sincero, sim, eu vou porque é muito polêmico. Você está nessa área de música, de composições, o que você acha? Sim, assim, cara, eu sou... A música para mim é trilha sonora de vida, né, cara? Então, assim, a minha mãe, eu recebi eu fui muito orientado pelos meus pais, né, cara? Assim, eu posso falar que os meus pastores da vida foram os meus pais, a minha mãe, meu pai. E a minha mãe, ela sempre ministrou, ela sempre soube que Deus tinha essa questão comigo na parte de música, na parte da adoração. E ela sempre ministrou, para mim, ela sempre disse, Samuel, água não pode sair água doce, da mesma fonte não pode sair... Da fonte que sai água doce não pode sair água salgada. Então,
você tem um propósito de Deus na terra, Deus te separou desde antes do meu ventre, você é a promessa de Deus e você não veio ao mundo para se misturar, sim. Você tem que ser diferente. É a diferença. Então eu carrego isso com a minha vida, na minha vida até hoje. Não que eu nunca tenha ouvido música Depende do momento, secular, né, assim. pastor? Eu tô ali com a minha esposa às exatamente. vezes, né? Não vou botar ali um coluna de fogo, né? Mas assim, cara, eu prefiro. Música pra mim é trilha sonora de vida. Então eu prefiro estar ali debaixo ouvindo louvores. Eu não gosto muito de misturar essas coisas. Eu acredito que aqueles que foram o povo de Deus, cara, foi chamado para ser diferente. E a gente tem tantas fontes, tem tantas coisas boas, né, cara, no nosso meio. A gente muitas vezes desvaloriza isso. A gente muitas vezes prefere dar valor a algo de fora, sendo que do lado de dentro tem pessoas maravilhosas. Por exemplo, aqui na igreja, na Debrais Itapevi, nós temos o nosso maestro, que é o esqueci o nome dele. Robertinho, cara. Nossa. Robertinho é um cara fenomenal. É um cara brutal, irmão. A mente fenomenal. Tem uma unção extraordinária. Ele fez uma roupagem de uma canção minha, cara, que eu fiquei assim, nossa, cara, como eu nunca pensei isso. Nunca pensei nisso. E eu acredito que, cara, é algo de Deus. E ao invés da gente valorizar isso, a gente prefere, às vezes, valorizar algo de fora. Então, assim, cara, eu faço questão, e por onde eu passo, que eu tenho oportunidade de falar sobre isso, eu sempre falo, cara, eu não misturo, cara, eu tenho que, assim, eu ouço músicas cristãs, evangélicas, e eu não gosto de misturar essas coisas, porque tantas riquezas, né, porque cara? Eu acho que, assim, as pessoas se espelham muito na gente. Sim, exatamente. As pessoas olham muito quem a gente está levando para a vida dela, né? Sim. Mas também eu acho, pastor, que, por exemplo, tem algumas pessoas que estão no meio evangélico que tem música secular, mas fala do amor. Sim. Que eu acho que é a Bruna Carla. Sim. Tem algumas pessoas que têm essas músicas é própria para casamento. Sim, a questão é né? A fonte, né, cara? É o propósito. É a fonte. A fonte e o propósito. Para que está sendo feito, para que está sendo cantado. Exatamente. Porque música é adoração. É adoração. Se você não estiver adorando a Deus, você está adorando outra coisa. Então, assim, música e adoração. A gente tem uma música de amor. Temos música de amor, tem tantas coisas. Eu gosto assim, foi o que eu recebi da minha mãe, foi o ensinamento que eu recebi dos meus pastores, foi aquilo que eu aprendi na Bíblia, foi aquilo, não misturo, eu não gosto de misturar. Eu não vou ser hipócrita, vou falar que eu nunca ouvi uma canção. Estamos no mundo, né, sim, pastor? sim. Estamos no mundo, você não tem Mas assim, eu faço um filtro, cara. Tem que filtrar, muito. E é isso. Pastor, o que você se vê daqui 10 anos, 20, 30 anos? Como você se vê? Eu me vejo, assim, alcançando muito mais vidas, né, cara? Com os projetos, né, que você tem. Coisas maiores. O Senhor tem falado muito ao meu coração, dado muita palavra profética por onde eu tenho passado, que ele tá expandindo o meu ministério para outro, depois das fronteiras, né, cara, em outros países, outras línguas. E eu tenho recebido muitas mensagens desse tipo de pessoas de fora, de pessoas que estão fora do contexto brasileiro. E assim, eu me vejo assim, com um ministério muito mais amplo, algo muito maior, alcançando muito mais pessoas. Eu também tenho um projeto social no Rio, que eu estou desenvolvendo nas comunidades, né, de dar voz, de dar oportunidade a novos talentos, pessoas que não têm oportunidade, que não teriam oportunidade. E às vezes é uma coisa tão simples que a gente pode fazer. E eu tenho esse projeto, eu vejo daqui a 10 anos esse projeto algo grandioso. E é isso aí, é desse jeito. E como você falando de projetos, de novos talentos, como que o senhor acha que as pessoas poderiam crescer nesse meio da música, de canção, de composição e canção? Porque eu acho que, assim, às vezes uma música feita por você mudaria a vida de alguém. Sim. Acho que já mudou, né? Sim, já mudou pessoas, muita gente, é verdade. Né? De dar pega essa música aqui de presente pra você, canta ela. Sim, exatamente, o projeto é exatamente esse. Assim, eu recebo muitas mensagens, muitos pedidos de cantores pelo Brasil inteiro, Samuel, envia uma canção e tal, eu mando uma canção. E assim, eu não sou aquele cara que vai sentar e vai escrever 10 canções, 20 canções, não. Eu sou muito da questão da revelação de Deus, do momento que eu estou passando, às vezes uma palavra profética que eu ouço, que eu recebo de Deus, e Deus me inspira a escrever uma canção.
E eu tenho ciência que hoje, assim, Deus me entregou isso. Eu tenho... Não é soberba falar uma coisa dessa, é reconhecer aquilo que Deus entregou. E eu tenho ciência que Deus me entregou assim, uma unção para escrever. E eu queria transbordar isso na vida de pessoas. O projeto social ele começou nesse entendimento de poder transbordar aquilo que Deus entregou para mim. Não elitizar a coisa, saca? Só que tipo a pessoa ganha, porque recebe, né? A lógica é essa, pô, só vou entregar uma música para fulano de tal, porque é mais fácil de estourar, vai estourar e com isso gira os direitos autorais, eu fico bem na fita. Mas o projeto que Deus colocou na minha vida é totalmente inverso, é dar voz para pessoas que de repente não teriam oportunidade, ou de repente ali a gente dá uma luz, pessoas que têm talento para escrever, a gente dá uma luz, e assessorar aquela questão, um direcionamento, e é isso aí. Ah, que legal, pastor, que legal. O senhor já fez um tour pelo fora do Brasil? Na verdade, eu fui para passear, né? Eu fui a Dubai. Não foi pregar, não? Desculpa, cantar, não? Não, eu tenho uma história até engraçada, que eu fui cantar no Acre, na igreja do pastor Marquinhos, né? Um grande amigo, aproveitar e mandar um abraço para ele. É um pastor de muita relevância lá no estado do Acre. E eu cheguei lá, estava eu e minha esposa, Larissa estava até grávida. E ele falou, rapaz, nós estamos a 2 horas aqui Aí agora esqueci o país. Sim. Aí foi engraçado demais. Eu falei, pastor, Deus me fez uma promessa. Isso foi na pandemia, no finalzinho da pandemia. Ele falou, eu falei para ele, Deus me fez uma promessa que eu ia pisar fora do Brasil antes da pandemia terminar. Aí, então vamos cumprir essa promessa, vai acontecer hoje essa promessa. Entramos no carro e fomos lá para esse país que agora eu não recordo o nome. E foi muito engraçado, cara, que foi tipo algo muito frustrante, cara. Num lugar muito estranho, feio pra caramba, assim, mas foi legal uma experiência. Que assim, a gente ficou brincando com isso, né? Mas assim, eu ainda não tive oportunidade. Eu recebo muitos convites, né, de ir para a Europa, de convite para os Estados Unidos, para ministrar nos Estados Unidos. Inclusive, agora em agosto, nós vamos estar ministrando nos Estados Unidos. Na verdade, é a primeira vez, né? Vamos estar cantando fora do Brasil. E a promessa de Deus se cumprindo na minha vida. Só vai só abrir as portas, né? As portas, dali vai para outros países. Assim, como eu te falei, eu recebi muitos convites de fora. Só que muita coisa eu não senti paz para ir. Muita coisa eu não senti paz. E que eu já era para ter ido há muito tempo. Dei muito tempo. Só que eu sou daquele cara que eu gosto de ir no tempo de Deus, debaixo na nuvem de Deus. Porque aí não tem como dar rolo, não tem como dar errado. Dá problema. Não dá problema, dá tudo certinho. Já recebi propostas de agências lá fora. Não, turnê, vamos fazer um turnê e tal. Vai ser assim, assado, vamos passar por tal país. O coração fechar assim, eu vou, cara, não vou não. E vou ficar no tempo de Deus. E as pessoas que é a melhor coisa, né, pastor? Sim. As pessoas falam, cara, fulano, tu não fechou com fulano e tal, cara. É mistério meu com Deus. Deixa. Vai acontecer. Vai acontecer. É o tempo de Deus, né? O tempo de Deus, pastor. A gente está no tempo de Deus, as coisas acontecem naturalmente, tranquilamente, sem problema nenhum, né? Verdade. Tá. Pastor, um testemunho de alguma canção que mudou a vida de alguém. Geralmente é muito gratificante a gente receber, nossa, Deus está me usando para mudar a vida de pessoas. Na verdade, a gente não tem nem como controlar isso, né, cara? E tem testemunho que a gente nem sabe, né? Nem exatamente. Tem coisas que a gente não vai... Deus não vai nem permitir da gente saber, né? Mas assim, já recebi... Por onde eu tenho passado, eu sempre recebo... Alguém sempre procura e relatando um testemunho, falando o que Deus fez através da sua vida e tal. E teve uma vez que eu estava ministrando uma canção, não sei nem se eu falei aqui, o rapaz estava com uma pedra no rins, cara. Não lembro. Estava com pedra e tinha um problema seríssimo, dores insuportáveis, assim, algo que Deus fez, né, enquanto estava ministrando. E, cara, ele cantando ali, ele tocando bateria, daqui a pouco, do nada ele parou de tocar e eu virei pra trás, eu falei, cara, porque ele parou de tocar, meu Deus, na hora do fogo, eu falei. Aí ele saiu, eu não entendi, né? Fiquei, né, caraca, mano. Daqui a pouco ele volta do banheiro com a pedra na hora do culto, e foi... A igreja explodiu assim, eu falei, caramba, mano, eu aqui murmurando por dentro. E Deus trabalhando. Aí eu vou ter que ter mais um aprendizado, né? E ali eu glorifiquei o nome de Jesus. Foi uma experiência que me marcou.
Forte, tem outro não, pastor? Tem muita vários, coisa, muita coisa. Cura de câncer, Nossa, cura de muita depressão, coisa. aí, um monte de coisa. Um monte de coisa. A gente sempre a gente recebe, né, cara, testemunhos, assim, de muita gente com problema depressivo, né, cara, com vontade de se matar. E a gente aí eu chego em determinado, ou então me procuram pelas redes sociais e as pessoas sempre falam, cara, eu estava, a canção Todavia Me Alegrarei, foi a canção que, nossa, mudou a minha vida, eu estava para me matar, eu já estava com os remédios e tal, e por causa dessa canção, mandaram para mim ouvir, e cara, eu tô de pé aqui hoje para glorificar o nome de Jesus Cristo. Teve também um outro caso em Brasília, que um irmão, ele falou, cara, eu só vim aqui hoje para dizer... Eu estava preso, o cara falou que estava preso. Ele estava preso e lá dentro da cadeia ele, tipo, tentou tirar a vida dele várias vezes, né? Uhum. E foi onde ele conheceu a minha canção Não Perdi o Controle. E ele falou com Deus, ele começou a orar todos os dias com essa canção. E ele falou que quando ele saísse de lá, ele queria me conhecer. E quando eu cantando, quando acabou o culto, eu tô vendo aquele cara grandão vindo pra cima de mim. Eu falei, rapaz, que esse cara estranho, meu. E o cara veio, me deu um abraço, ele contou essa história de que na hora eu comecei a chorar, chorei copiosamente, chorando, porque eu vi que não tem como a gente saber o que Deus está fazendo, né, cara, através das canções, E eu me senti assim, caramba, eu só agradeci a Deus, eu falei, obrigado, Senhor, porque o Senhor, ainda que eu não mereça, o Senhor tem levado as minhas canções, tem abençoado, o propósito tem sido cumprido, né, é isso aí. Gente, daqui a pouquinho ele vai cantar pra gente. Se você não está aqui, você vai perder. Samuel Messias, com as lindas composições que ele tem. Várias top, né, pastor? Tem várias. Tem várias coisa nova aí. Tá vindo coisa nova aí, cara. Tá vindo música nova. Tem música. Tem muita coisa boa chegando. Gravamos em espanhol também. Inclusive tá disponível nas nossas redes sociais. Nós gravamos Todavia Me Alegrarei, né? E gravamos também Jeová Jireh. Em espanhol. Que é a Aline Barros, né? Aline Barros. Nós fizemos a regravação em espanhol e agora estamos fazendo um EP novo, né? Na versão em português. E muita coisa para acontecer. Pastor, Deus abençoe. Amém. Obrigado mais uma vez. Gente, beijo no coração. Tamo junto. Paz do Senhor. Gente, estamos finalizando mais uma edição do podcast da Debrais Itapevi. Eu convido você para participar do Julho Mês de Renovação. São 30 dias de adoração e pregação, especialmente para você. Deus abençoe. E também queria agradecer os nossos pastores presidentes, pastor Samuel J. Marques e nossa pastora Ana Miriam Foresto. Deus abençoe e eu estou te esperando aqui no Julho Mês de Renovação.